E se os nossos medos, anseios, expectativas fossem administrados e de nada viéssemos a ter falta deste mundo e de sua materialidade, se temos esses anseios, desejamos ter um pastor maior sobre nossas vidas. Acompanhe esta mensagem da série Salmos 23. Queridos amigos e irmãos aqui do nosso canal, queremos agradecer sua cooperação, o seu like, seu comentário e o compartilhamento. Agora, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, é bem importante, e comente sobre este vídeo, que o Senhor possa te abençoar. Compartilhe, também seja o instrumento de Deus para outras vidas. Salmo 23 é um dos salmos mais belos da Bíblia Sagrada, onde todos nós queremos tomar posse dele e de suas tão belas promessas. Não é tão complexo o que está escrito no livro dos Salmos. Todos nós podemos ter acesso a essa bênção e, mais ainda, a esse sentimento tão belo que existe dentro do coração do salmista. Veja o que o salmista diz no Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Podemos ver hoje, neste primeiro vídeo, sobre a bênção de ter o Senhor como pastor e nós como suas ovelhas. Em primeiro lugar, o Senhor aqui pelo salmista Davi é colocado na condição de pastor. Dentre tantos títulos e características que o salmista Davi poderia colocar para descrever o Senhor, o salmista descreveu o Senhor como pastor de sua vida. Agora, existem características peculiares a uma vida de pastor. O pastor é aquele que promove alimento, proteção e mantém a unidade das ovelhas. Alimento porque as ovelhas carecem de serem conduzidas para melhores pastos, para ter uma alimentação sadia. As ovelhas precisam de proteção na sua vida porque constantemente são ameaçadas por lobos, raposas que tentam acabar com a vida das ovelhas. O salmista enxergava o Senhor como este ser, um pastor de sua vida. Manutenção da unidade. O Senhor também, como um pastor, mantém-nos dentro de um aprisco, dentro de um lugar de bênção, dentro de um lugar de proteção. Se você se lembrar, o próprio Senhor Jesus Cristo contava a parábola das 100 ovelhas e uma que se perdeu, e de um pastor que foi em busca da ovelha perdida para trazer aquela ovelha perdida novamente à unidade, às 100 ovelhas. E que título maravilhoso o salmista dá para o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Davi não coloca nenhum tipo de condicional, nem tampouco uma conjunção adversativa ou qualquer outro termo que viesse trazer dúvida ou adversar. O salmista diz, ele é o meu pastor. É a experiência do salmista. Vemos na Bíblia Sagrada que não foi apenas Davi que considerava o Senhor como seu pastor. Também teve esse deleite na vida e entendia que tudo que ele atravessou por conta da condução maravilhosa do seu pastor sobre sua vida. Gênesis 48:15, que o Senhor diante do qual andara o meu avô, Abraão, e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida, até o dia de hoje. Essa é a condição que os servos de Deus enxergavam o Senhor na sua vida. Não meramente como uma divindade distante, mas como um Senhor que cuidava dos detalhes de sua vida. Um Senhor que lhe conduzia na sua labuta diária, que lhe levava para o melhor lugar, lhe livrava dos perigos, conduzia para as verdadeiras alimentações espirituais. Esta era a visão maravilhosa que o salmista Davi desfrutava na sua vida e outros homens de Deus ao longo da Bíblia Sagrada. Agora, querido, será que nós temos este verdadeiro sentimento com relação ao Senhor? Será que temos a certeza de dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor? Essa é a condição ideal que nós devemos buscar, colocarmos o Senhor na condição de pastor, condutor, administrador da nossa vida. Agora, pastor só conduz ovelhas. Pastor é o ofício daquele que está cuidando de ovelhas. E essa é a posição que Davi se coloca diante do Senhor, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi está se colocando na condição de uma ovelha. E não é à toa que Davi se coloca como ovelha. Davi foi pastor de ovelhas. Durante muito tempo, Davi cuidou das ovelhas do seu pai
e foi um pastor muito autêntico, protetor das ovelhas que cuidava. Ele dava verdadeiramente a vida por suas ovelhas. Sabia bem o que era aquele cuidado e percebia a fragilidade, as necessidades que as ovelhas tinham. E é nesta condição que Davi se coloca diante de Deus. O Senhor é o meu pastor, porque Davi entendia que ele era uma ovelha do Senhor. Essa condição de se enxergar como ovelha do Senhor é uma condição que deve ser alcançada, pois as ovelhas, elas conservam uma característica bem peculiar, são frágeis, suscetíveis a sempre a liderança de um pastor, a condução para os melhores lugares e sempre a ânsia de ter em qualquer momento uma adversidade, um predador que venha acabar com sua vida. A ovelha conserva essas características, mas no mundo que vivemos hoje, as pessoas não se colocam mais na condição de ovelhas diante do Senhor. Demonstram sempre muito egoísmo, demonstram sempre autoridade superior. As pessoas não querem mais rebaixar-se ao ponto de dizer para o Senhor: Senhor, eu sou uma ovelha tua. Guia-me por tuas verdades, guia-me por tua palavra tão poderosa sobre minha vida. Como vimos, a ovelha, ela conserva essas características: dependência, sempre em constante ameaça de perigos e a necessidade de agregação. Nos comparamos muito bem com as ovelhas porque na dependência nós temos uma vida que conserva dentro de si uma inquietude muito grande, sempre algumas ansiedades, necessidades corriqueiras, necessidades eternas, e estas necessidades, essa alma que tanto clama dentro de si, são verdadeiramente almas que precisam de uma dependência, de uma condução maior, de um pastor que não seja humano, mas um pastor espiritual que está acima de suas vidas. E essa dependência da necessidade das coisas espirituais nos compara muito bem às ovelhas. Em segundo lugar, nos parecemos tanto com as ovelhas porque os perigos que as ovelhas atravessam nos apriscos são perigos também dos quais nós também atravessamos. Nossa vida, de fato, é permeada de perigos, perigos físicos, perigos que estão no nosso dia a dia, que sentimos a necessidade de proteção e, quiçá, os perigos que acontecem no porvir, no futuro, na eternidade. E esses perigos, toda essa vivência nos leva a uma dependência muito grande do Senhor. Precisamos também da agregação. Somos seres gregários, seres que precisam estar próximos das pessoas. E neste sentido, nos comparamos muito bem com as ovelhas. Nós não conseguimos ficar só. Precisamos estar reunidos, congregando, próximo de pessoas, de irmãos. E o Senhor nos garante na sua palavra que Ele entende isso e quer sempre nos deixar em um aprisco seguro, em um aprisco que existe o pasto da sua palavra, da sua vontade. O Senhor sendo meu pastor, eu sendo sua ovelha, então nada me faltará. Existe muita polêmica em torno deste pequeno trecho deste versículo. Nada me faltará. Algumas pessoas fazem uso destas palavras e pensam que se estão servindo ao Senhor, se são seus servos, o Senhor não vai deixar faltar nada na sua vida. Mas não é bem isso. Temos algumas diferenciações de tradução com relação a esta frase: nada me faltará. Conhecemos em algumas traduções que essa palavra nada me faltará vem como nada me falta. Em outra tradução mais contemporânea, nós encontramos a seguinte tradução: me dá tudo o que preciso. Então, a condição do Senhor não deixar que nada venha nos faltar não é aquele pensamento de que tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que os meus desejos trazem para mim, o Senhor vai me dar. Não, não é exatamente isso. Mas precisamente é o Senhor cuidar da gente de uma forma que nós não venhamos a sentir falta de nada neste mundo material. Em certas ocasiões, nós sempre nos deparamos com necessidades físicas, tal como sede, fome. Em alguns momentos nos vemos cercados de perigos e também temos sempre alguma vontade que precisa ser suprida, algum desejo que deve ou que precisa ser atendido. O Senhor é ciente disso que acontece em nossas vidas, mas o salmista entende que
tudo que ele venha a passar, o Senhor sabe e o Senhor está sempre lhe dando o necessário. Ainda que venhamos ter fomes, ainda que venhamos ter algum tipo de sede, ainda que necessidades nos visite, que nós possamos entender que o Senhor em nada nos deixará em falta. A Bíblia está repleta de exemplos para nós em que Israel, alguns homens e mulheres de Deus, de fato experimentaram situações adversas na sua vida. Eles poderiam pensar: o Senhor não está cuidando de mim, estou passando fome, estou passando necessidade, mas não é exatamente isso. Quando lemos em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, o livro que repete toda a trajetória do deserto em forma de pregações, nós vemos o homem de Deus inspirado, Moisés, dizer o seguinte para o povo de Deus: ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês, em nada lhes tem faltado. Perceba, o deserto, como conhecemos no livro do Êxodo, foi de fato uma experiência marcante, cheia de dificuldades, cheia de problemas para Israel. Mas o Senhor diz aqui nesta passagem que em nada Israel teve falta. Houve momentos de fome, houve momentos de sede, mas o Senhor cuidou na medida e na proporção certa para atender às necessidades do coração de Israel. A Bíblia também nos diz, em livro do 1 Reis, capítulo 19, versículo 6, nos mostra o servo do Senhor Elias em tempos de dificuldade. Mas o Senhor, sendo o seu pastor, ainda que ele estivesse passando por um momento de grande adversidade, de uma profunda depressão, o Senhor sabia onde o seu servo estava. E como conhecemos a história, o Senhor mandou pão e carne para o seu servo se alimentar. Veja, Deus está conosco em todas as ocasiões. Se temos de fato o Senhor como pastor de nossas vidas, devemos descansar, que Ele está nos conduzindo para o centro de sua vontade. Devemos entender que essas necessidades que sempre vivenciamos, elas não estão indiferentes com relação ao Senhor. O Senhor sabe do que precisamos. O Senhor conhece a nossa estrutura, o nosso coração. Que possamos descansar como o salmista Davi descansou. De fato, a bênção de Davi, as maravilhas que Davi desfrutava não estavam apenas no campo material, mas Davi entendia que quer materialmente, quer espiritualmente, o Senhor lhe supria por completo. O Senhor é um pastor maravilhoso, não nos deixa padecer. Que nós possamos nos colocar nesta condição de ovelha diante do Senhor, nesta condição de necessidade diante do Senhor. O Senhor se agrada desta submissão, desta vida que se derrama aos seus pés e sente esta necessidade de que o Senhor conduza os seus passos, que o Senhor lhe leve para o melhor lugar. Querido, querida, que você possa, em nome de Jesus, colocar no momento de submissão ao Senhor, no momento de entender as suas necessidades e saber que não há condutor melhor, não há guia melhor para a sua vida que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos conhece interiormente e exteriormente, sabe de nossas necessidades. Eu não vi na Bíblia Sagrada, nem lendo a história, alguém que possa conduzir e suprir as nossas necessidades físicas e materiais, tal como o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos suprir. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de nada eu tenho falta. O Senhor cuida da minha vida. Queridos, queremos agradecer por você ter acompanhado este vídeo até aqui. Não se esqueça, deixe o seu like, ajuda muito a fortalecer o nosso canal, compartilhe esta mensagem, deixe Deus falar aos corações. É um prazer ter você aqui conosco. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal e acompanhe esta e outras meditações da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.